A mercearia de Raul era conhecida e frequentada por todos no bairro. Eu também ia lá todas as manhãs cedo para comprar pão. Na verdade, isso já havia se tornado um hábito ao longo dos anos, o aroma do pão quente de manhã. Segurar o saco de pão nas mãos e voltar para casa com uma sensação de conforto. Mas, nas últimas semanas, algo havia mudado. Raul ficava no fundo da mercearia, olhando para mim de uma maneira diferente. No começo pensei, o que tem de mais? Ele também é apenas um homem solitário. Talvez fosse um mal-entendido, talvez eu estivesse imaginando coisas. Mas com o tempo, comecei a sentir que havia algo mais por trás desses olhares. Uma manhã, ao ir comprar pão, os olhos de Raul não se afastaram de mim por um instante. Dona Mariana, como está? Parece um pouco abatida hoje, ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. Engoli em seco e respondi, estou bem, senhor Raul, obrigada. Mas parecia que ele não havia feito a pergunta só para ouvir essa resposta. Ele queria saber mais. Com o passar do tempo, nossos olhares começaram a se alongar. Às vezes, quando ele me entregava o pão, nossas mãos se tocavam. Outras vezes, ele contava algo engraçado para me fazer rir. No começo, pensei que fosse apenas uma forma de agradar um cliente. Raul era um homem que gostava do que fazia e se dava bem com todos. Mas a cada encontro, algo dentro de mim começou a se agitar. Ao voltar para casa com o saco de pão nas mãos, eu me pegava perdida em pensamentos. Foi então que percebi que meu marido, João, não demonstrava esse tipo de interesse por mim há muito tempo. A atenção de Raul preenchia um vazio que eu sentia em casa. Uma manhã, quando a mercearia estava mais tranquila, Raul me chamou. Dona Mariana, aceita um chá? Parece que a senhora está cansada hoje. Pensei por um instante. Na verdade, eu não estava com pressa. Voltaria para casa de qualquer maneira, mas esse convite era como uma voz distante que me atraía. Pode ser, senhor Raul, respondi e fui para os fundos da loja, onde havia uma pequena área para chá. Sentada à mesa, percebi o quão pequena era a distância entre nós. Quando ele me passou a xícara, nossas mãos se tocaram levemente. Esse toque foi suficiente para me deixar inquieta, mas não recuei. Fiquei ali, imóvel. Começamos a conversar. Raul falou sobre sua vida em casa, sua esposa trabalhava muito, e ele não tinha nada além da mercearia. Enquanto ele falava, seus olhos diziam mais do que suas palavras. Parecia que ele queria dizer, eu também estou sozinho, assim como você. Segurei a xícara de chá e enquanto limpava o vidro embaçado da janela, nossos olhares se encontraram. Naquele momento, algo mudou. Aquilo já não era apenas uma relação entre cliente e comerciante. Às vezes, a gente se sente sozinho, não é, Dona Mariana? Ele disse, com um olhar triste. Quis desabafar e responder, sim, a gente se sente, mas permaneci em silêncio. Naquele silêncio, Raul deu um passo adiante, segurando minha mão. Se a senhora não quiser, nunca mais tocamos nesse assunto, mas eu me sinto muito sozinho. Essas palavras foram uma confissão, e eu me vi sem saber o que fazer diante disso. A atenção que Raul me dava parecia preencher a falta de carinho que eu sentia em casa. Admitir isso me assustava, mas ao mesmo tempo me agradava. Como uma mulher solitária, era algo que eu não sentia há muito tempo. Depois daquele dia, ir à mercearia se tornou uma experiência diferente para mim. Eu sentia uma espécie de empolgação toda vez que entrava lá, como se estivesse à beira de algo secreto. Raul também parecia sentir o mesmo. Seus olhos brilhavam quando ele me via. Agora, eu não ia lá apenas para comprar pão. Cada ida à mercearia era movida por um sentimento completamente novo. Admitir isso era difícil, mas eu não conseguia evitar. Certo dia, Raul me convidou a passar mais tempo nos fundos da mercearia. Tenho algo para falar com a senhora, disse ele. Esse convite era praticamente uma proposta, e eu estava curiosa para saber onde isso nos levaria. Havia um chamado nos olhos de Raul, e eu não conseguia resistir. Dentro de mim, uma voz dizia que aquilo era errado, mas eu quis silenciá-la. Lá, eu sentia coisas que há muito tempo não sentia em minha própria vida. Aceitei o chá que ele me ofereceu e procurei um lugar para me sentar. A mesa era pequena, a cadeira estava velha,
mas nada disso importava. Naquele momento, eu só queria ouvir o que ele tinha a dizer. Dona Mariana, ele começou, toda vez que vejo a senhora, percebo uma tristeza no seu rosto. Mas parece que há algo mais por trás disso. Não sei, talvez eu esteja errado. Nossos olhares se cruzaram. Meu coração quase parou. Não esperava ouvir algo tão direto. Ah, senhor Raul, todos têm seus pequenos problemas, não é? O meu é assim também. Tentei desconversar, mas Raul não permitiu. O senhor João não está conseguindo fazê-la feliz? Ele perguntou. Essa pergunta trouxe à tona todos os meus sentimentos confusos. Fiquei em silêncio, olhando para o meu chá, incapaz de responder. Raul continuou falando, agora com a voz baixa, quase como um sussurro. Eu também me sinto assim em casa, sabia? Minha esposa e eu mal conversamos. Cada um vive em seu próprio mundo. Mas quando a gente encontra em outra pessoa algo que parece conosco, é aí que começamos a sentir algo diferente. Essas palavras pareciam expor sentimentos que eu vinha reprimindo por tanto tempo. Enquanto olhava para Raul, percebi que meus olhos estavam marejados. De repente, ele colocou a mão sobre a minha. Por favor, não fique brava comigo. Às vezes uma pessoa deseja ver a si mesma nos olhos de outra. Talvez a senhora também sinta isso, ele disse. Senhor Raul, não seria melhor não falarmos sobre isso? Eu disse, mas minha voz não tinha firmeza. Ele não tirou a mão, e eu não fiz esforço para afastá-la. O silêncio entre nós tornou a barreira ainda mais tênue. Dona Mariana, quero lhe dizer uma coisa, ele disse, com a voz trêmula. Espero que não me entenda mal. Mas o que sinto pela senhora me trouxe até aqui. Falar com a senhora, tocar sua mão, ver o seu sorriso, tudo isso é muito especial para mim. Senhor Raul, mas... Comecei a dizer, mas as palavras ficaram presas na garganta. Naquele instante, não consegui dar nenhum passo. Levantei apressada dizendo, preciso ir, e saí da mercearia. Mas assim que saí pela porta, as palavras de Raul continuaram ecoando na minha mente. Quando cheguei em casa, João ainda estava dormindo. Enquanto preparava o chá na cozinha, olhei para o meu reflexo no espelho. Aquele rosto era o mesmo que eu via há anos, mas, naquela manhã, parecia de outra pessoa. A mulher no espelho estava pronta para cometer um erro. Mas qual era esse erro? Sentir, desejar ou ficar em silêncio? Por alguns dias, evitei ir à mercearia para não ver Raul. Mas sua presença, suas palavras, seus olhares não saíam da minha cabeça. Enquanto entrava e saía de casa, caminhando pelas ruas, ele estava sempre presente em algum canto dos meus pensamentos. Com João no trabalho e as crianças na escola, eu ficava sozinha em casa, e essa solidão me puxava de volta para a mercearia. Uma manhã, não resisti. Com a desculpa de comprar pão, entrei na mercearia. Quando Raul me viu, seus olhos tinham o mesmo brilho, mas ele parecia mais cauteloso desta vez. Dona Mariana, faz alguns dias que não a vejo, ele disse, com uma leve tristeza na voz. Foi uma semana cheia, menti. Quando ele me entregou o pão, nossas mãos se tocaram novamente. Esse toque trouxe de volta tudo o que havia acontecido dias atrás. Por um momento me afastei, mas algo me fez parar. Senhor Raul, precisamos conversar, eu disse. Vi em seus olhos uma mistura de esperança e medo. Mas não aqui. Fomos novamente para o pequeno espaço nos fundos da mercearia. Desta vez, fui eu quem começou a falar. Eu não posso negar o que sinto, mas isso não é certo. Nós dois sabemos disso, não sabemos? Certo ou errado, ele respondeu. Algumas coisas não estão sob nosso controle, Dona Mariana. E eu não sei como parar de sentir algo por você. Essa confissão derrubou todas as minhas barreiras. Ficamos sentados em silêncio, sem dizer nada. Naquele momento, todo mundo parecia ter ficado mudo. Olhei nos olhos de Raul, e de repente, tudo perdeu o sentido. Demos um passo. Mas para onde esse passo nos levaria, eu não sabia. Só queria sentir naquele momento. Enquanto me perdia nos olhos de Raul, quis deixar para trás toda a confusão dentro de mim. Naquele momento, lógica ou conceitos de certo e errado não faziam sentido. No entanto, uma voz dentro de mim ainda tentava me deter.
Sentindo-me presa entre meu coração e minha mente, Raul segurou delicadamente minha mão. Dona Mariana, ele disse, quase sussurrando, na vida existem momentos que só se vivem uma vez. Mas esses momentos ficam gravados para sempre. Não importa o que você faça agora, eu nunca vou esquecer isso. Suas palavras, de repente, me puxaram de volta ao mundo real. Dentro de mim, ecoava a pergunta: isso é só um momento ou um erro? Respirei fundo e puxei minha mão gentilmente da dele. Esse gesto não rompeu a conexão entre nós, mas estabeleceu um limite. Vi a decepção no rosto de Raul, mas ele não disse nada. Senhor Raul, falei com a voz trêmula, você tem razão. Alguns momentos são inesquecíveis. Mas eu tenho medo de que esses momentos se transformem em arrependimento. O que estamos sentindo agora pode ser real ou não. Mas eu não consigo enxergar onde isso vai parar. Raul ficou em silêncio por um tempo. Era difícil decifrar sua expressão. Por fim, ele respirou fundo e falou lentamente. Você tem razão, disse ele. Esses sentimentos são reflexos das partes que faltam em nossas vidas. Mas se isso te incomoda, nunca mais falaremos sobre isso. Só quero que você saiba que o que sinto por você é verdadeiro. Essas palavras tocaram algo dentro de mim, mas naquele momento eu não sabia o que dizer. Em silêncio, levantei-me da mesa. Raul não me seguiu, não tentou me deter. Ele apenas ficou ali, em silêncio e com um olhar triste. Quando cheguei em casa, senti um grande vazio dentro de mim. O momento que vivi com Raul deixou uma marca que nunca esqueceria. Mas pensei em João, nas crianças, no meu passado. Tentei imaginar para onde essa situação nos levaria. E finalmente tomei uma decisão. Na manhã seguinte, mudei meu hábito e fui comprar pão em outro mercado. Decidi me afastar da mercearia do bairro para nunca mais ver Raul. No entanto, seus olhares, suas palavras, seu toque continuaram vivendo em um canto da minha mente. Talvez eu tenha tomado a decisão certa, ou talvez tenha deixado passar o momento mais verdadeiro da minha vida. Mas de uma coisa eu tinha certeza: o momento que vivi com Raul ficaria como um marco na minha vida. E toda vez que sentisse o cheiro de pão fresco pela manhã, lembraria daquele pequeno cantinho de chá na mercearia e de uma história inacabada. Algumas histórias permanecem inesquecíveis, mesmo sem terem um final.